Olá, o programa Análise Direta está no ar, está começando dos estúdios da Hit TV em São Paulo. E hoje a gente vai falar de um assunto que por muitos anos era nada conhecido, viu? A física quântica. Ela pode contribuir para a liberação de emoções negativas de forma científica e assim proporcionar melhor saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida. A minha convidada hoje é a Yara Welbs. Muito bem-vinda, Yara. Obrigada, querida. Você que é terapeuta quântica e reprogramadora mental. Parece até que reprogramação é só de computador, mas a mente também a gente pode reprogramar. Com certeza, né? Como e foi isso? o homem que programou o computador, né? É isso aí. Como, Yara? Como isso? Fala um pouquinho então aí do poder da mente. O que a gente pode fazer então para melhorar a nossa mente e ter uma qualidade de vida melhor? Então, a gente tem que partir do princípio de conhecer um pouquinho a mente, tá? Tudo que nós nos aprofundamos em conhecer, a gente domina, né? Então, para que você consiga colocar um programa dentro de um computador, você precisa ser um programador, né? Então, você precisa entender como que o computador funciona para você montar aqueles programas. A mente não é diferente. E, Yara, isso é também valores, por exemplo, de família? Por exemplo, a minha mente, as coisas que eu acredito, ela teve que vir de algum lugar. Então, também é um pouco de criação, do jeito como a gente foi criado, os pais, os avós. É mais ou menos isso? Não é mais ou menos, é tudo isso. Exatamente isso. Isso nós chamamos, né, de paradigmas, tá? Então, o que são os seus paradigmas? São as suas crenças, aquilo, e quando eu falo crença não é religião, tá? É que a gente aquilo que você acredita. Tá. Né? Então, por exemplo, quando você era criança, sua mãe chegava e falava assim, se você comer leite com manga, você vai morrer, né? Vai passar mal, aquela coisa toda. E a pessoa acabava, a criança acabava. Ela tinha tanto medo de passar mal que ela acreditava. E com isso a mente, o poder da mente faz com que a pessoa passe mal, e por exemplo. Hoje já tem estudos que caiu isso por terra, né? Então hoje a gente tem sorvete, milkshake de manga com leite e ninguém passa mal, não morreu. Mas isso era um padrão que foi criado pela mente. Quando chegar e colocar, dinheiro não traz felicidade, então as pessoas acham que elas têm que fazer, por exemplo, um voto de pobreza para elas irem para o céu. Isso é uma crença, tá? Então tem várias crenças que nós trazemos, né, da nossa família, da forma como nós fomos criados, e tem crenças que vêm como padrão de informação genética, por incrível que possa parecer. Caramba, tipo o que, Yara, que pode ser esse padrão genético? Por exemplo, quando você tem às vezes medo de... Eu, por exemplo, eu não consigo nadar, até hoje eu não consegui nadar. Né? Minha mãe não nada, ela tem pavor de nadar, tá? Pavor. E sempre que eu ia, tentava nadar, ela falava, não entra na água, porque senão você vai se afogar. Ela passava aquele medo pra você. Ela passava todo aquele medo para mim, que já era dela. E já tinha sido passado aquilo como informação na minha genética, só que ela reforçava. E reforçava, e reforçava. Os meus dois irmãos, como eles eram muito mais espertos, eles faziam escondido. Eles iam nadar escondido. Você que era obediente, seguia a mãe. Eu me ferrei. Então, até hoje, então, você não nada. É como se fosse assim, não é genética, eu puxei minha mãe. Na verdade, você não acabou puxando a sua mãe, você acabou sendo influenciado pela sua mãe para aquela atitude. Eu já vim de um padrão, só que ainda tem um outro agravante, tá? Eu vim de um padrão que eu já herdei essa informação na genética dela. Fora isso, eu tive o reforço, e o reforço, e o reforço, tá? E quando eu fui nascer, né, eu fiquei uma semana sobre sofrimento fetal muito grande. Então, quase morreu eu e quase morreu a minha mãe. E o líquido amniótico, eu quase ingeri aquilo. Então, se você juntar essas três informações... Não vai entrar numa água nunca. Eu não vou entrar numa água nunca. Eu até conseguiria se eu reprogramasse, porque o medo de dirigir e outras tantas coisas eu perdi, né? Eu só estou tentando ainda da água, mas eu não me esforcei muito ainda. Porque não tá se eu me esforçar... tanto também, não, né, é uma Yara? coisa. A dirigir eu precisava. Eu aprendi a dirigir aos 42 anos. Porque tinha medo também. Eu tinha medo, mas o medo era de outras pessoas que me colocavam medo também. Você vai bater o carro, você vai isso. E aí você já
você já vai somatizando tudo aquilo, né? E são essas coisas que te impedem de seguir a tua vida profissional, por exemplo. Às vezes você escolhe uma carreira, né? E tem aquele pai que é médico, por exemplo, ou dentista. Não, você tem que seguir isso. Ele fala, não, mas eu quero ser jogador de futebol. Aí chega e fala, não, mas jogador de futebol não dá dinheiro. E veja hoje, era uma crença limitante. Tá? E aí então, a gente acaba sendo condicionado a essas crenças que as pessoas acabam colocando na gente. Como se libertar disso, Yara? Primeiro a gente tem que identificar essas crenças, tá? Porque a partir do momento que a gente identifica essas crenças, todos os seus medos, né? Então é feita uma análise para a gente ver quais são, por exemplo, a gente já identifica pelo que você quer mudar. Então você chega e fala assim, olha, eu estou com um problema X, eu estou com um problema assim. Tá, vamos ver aqui, isso está atrelado a que momento da sua vida isso foi criado, qual o padrão emocional que está gerando, porque é aí que nós vamos ter que mexer. Que é bem o que você acabou desenvolvendo, né? Esse treinamento Acorde Avatar. Exatamente. Você desenvolveu uma técnica onde você consegue tirar então esses paradigmas, onde as pessoas conseguem se libertar de algumas crenças e conseguir ter a mente mais positiva e conseguir chegar onde quer. Sim. E a pessoa precisa querer primeiro, né, Yara? Sim, precisa querer. O primeiro ponto é dela, né? Você até coloca assim, né? Que você faz algumas perguntinhas, achei bem legal. Por exemplo, como você está hoje na vida? Aí você começa a questionar. Encontra felicidade nos resultados. Padrões mentais interferem no planejamento ou nos relacionamentos. Então você vai lá e faz um monte de pergunta e consegue identificar isso na pessoa. Causa, né? Depois a gente você vai lá e reprograma. Conforme tem alguns exercícios, porque a gente faz exercícios respiratórios, né? E eu vou lançar o treinamento online agora em agosto, tá? E tem uma mentoria de um grupo, tudo para a gente estar fazendo todo o processo, né? Porque não é uma coisa que para fazer sozinho, o mentor é muito importante, né? Então a gente sempre tem um orientador, né? Tem o professor, tem o pastor, tem o padre, tem o médico, então são orientadores na nossa vida, nós sempre precisamos deles. E na área mental também, a gente precisa, porque é ele que está de fora para te observar como que você está se comportando, se você está evoluindo, entendeu? E para achar é um acompanhamento, né? E a gente tem que achar os padrões, porque é um padrão, que eu trabalho por padrão. E esse padrão ele vai se repetindo em vários eventos que muda o figurante, muda a história, alguma coisa, muda ali o protagonista, né? Mas o fundo, a história, o contexto, o padrão é o mesmo. Então você vai repetindo na sua vida. Então pessoas que, por exemplo, saem de um casamento, entra em outro e repete o padrão e separa, e entra em outro e separa, ou entra no emprego e separa, e entra em outro e sai do emprego e não dá certo, né? Ou repetições, ou doença, ela desenvolve uma doença, uma patologia, ela sai daquilo, ela entra em outra, né? Tudo é a mente, Yara? Tudo é a mente, por incrível que possa parecer. Tudo é a mente, né? E aquilo, quando a gente fala mente, é o que você sente, porque na realidade não é o que você pensa, é o que você sente. Né? Só que tem uma coisa que hoje a neurociência descobriu, que foi assim o que abriu, né, para a neurociência, né? Os estudos, foi o grande avanço da neurociência. Nós temos, o nosso cérebro ele emite ondas elétricas e magnéticas. Se você for lá fazer um eletroencefalograma, você vai ver aquelas frequências, tá? Ok. E o nosso coração emite ondas magnéticas. Tá? Também, vamos fazer lá o eletrocardiograma. Também você vai fazer eletromagnético, tem lá a frequência. Estamos vivos, né? Exatamente, né? E você já percebeu que todas as vezes que você fica nervosa ou você leva um susto, o seu coração acelera? Sim, seu batimento cardíaco desestabiliza, tá? E com isso você passa a suar frio, né? Às vezes a pressão sobe, dependendo, você começa toda a sua parte metabólica, o seu sistema nervoso central, todas as informações que estão na sua mente começam a jogar informações, seja de medo, ou de pânico, ou de desespero, ou de culpa, e isso começa a alterar todos os seus hormônios.
tá? Aí a gente começa a desestabilizar a dopamina, serotonina, que são hormônios da alegria, do prazer. Aí entra num desequilíbrio total. Total. Então, toda a parte metabólica começa a ser afetada por isso. Então, muitas vezes as pessoas podem até ter algumas doenças que, se elas tivessem um equilíbrio mental melhor, algumas poderiam ser evitadas? Muito, muito evitadas, e outras até a pessoa pode sair daquele estado. Né? Porque... A gente vê isso muito em doenças, né? Que às vezes os médicos falam, não adianta só medicar, enfim, a pessoa tem que acreditar, também tem que fazer sua parte, tem que ter energias positivas, enfim, Sim. Que a coisa acontece, né? Porque você pode ter o melhor médico, o melhor remédio, se a pessoa desistiu dela, não adianta. É igual aquelas pessoas que vão lá e o hipocondríaco, né? Ele quer remédio, porque ele vai colocar a solução no outro, no externo. Nós fomos criados para tentar mudar o externo, mudar o outro. Às vezes você está num relacionamento e você chega a falar assim, mas eu tenho que mudar meu marido. Você não tem que mudar seu marido, você tem que mudar você. Quando você muda você, tudo que está em volta começa a mudar. Isso é no seu trabalho, isso é na sua saúde, isso é na sua vida profissional, isso é na sua saúde, tá? Em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida, por causa desse campo eletromagnético. O cérebro emite um campo elétrico e o coração um campo magnético. As duas energias se fundindo, você tem um campo eletromagnético, que é um campo mesmo, que já foi fotografado, né? Tem até o Dr. Kirlian fotografou esse campo, que colocou o nome dele como foto Kirlian. Ela foi fotografada, né? E ela determina a frequência em que você está. Então, né? por exemplo, se estiver tudo bem comigo, eu posso estar aqui com uma onda de frequências positivas. Exatamente. Tudo bem. Agora, se eu estiver mal, aí a gente fica com aquele campo negativo, dá tudo errado, as energias não acontecem. Ou você convive com alguém assim, acaba pegando também, não e tem você isso? atrai, né? Porque, por exemplo, eu tenho um campo eletromagnético, você tem o seu. E existe um fenômeno na física, né? Que se chama ressonância, tá? Que você vai entrar em ressonância com essa frequência. Às vezes você entra num lugar e você fala, nossa, mas esse lugar aqui está tão horrível, as pessoas parecem que estão horríveis, né? É um lugar que às vezes te dá até ânsia de vômito e você tem que sair, ou te dá dor de cabeça, dá mal-estar, então é uma coisa ruim. Isso é o campo eletromagnético que está batendo e a frequência está entrando em choque com a sua. Então você sai. Quando você está num campo eletromagnético com uma frequência parecida com a outra, você começa a atrair pessoas e eventos na sua vida que esteja compatível com o seu campo eletromagnético. Caramba, é mesmo aquela velha teoria, isso é né? Física, isso não é misticismo, tá? É física isso é mesmo. Física mesmo, isso é um Yara, estudo. E hoje mesmo. a gente estava até conversando, hoje em dia os jovens, né? Até a gente tem muito contato aí com celular, hoje tem torres aí de Wi-Fi. Como é que a gente vive, então, com as nossas ondas, com as nossas energias, fora tudo isso? Só que no próximo bloco você responde, pode ser? Pode. Então você não saia daí que rapidinho a gente volta já já. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está falando um pouquinho sobre o poder da mente. A gente recebe aqui a Yara Welps, ela que é terapeuta quântica e também reprogramadora mental. Yara, bloco passado eu te fiz uma pergunta. Eu queria saber então, essa parte que você estava falando das ondas, das energias, da física quântica. Hoje em dia, como é que a gente lida com o nosso dia a dia tendo uma vida tão assim cheia de frequências, celular, micro-ondas, torres de telefone para tudo quanto é lugar, de Wi-Fi, praticamente estamos aí cheio de energias, né? Como que a gente lida com as nossas energias, com as energias do mundo hoje? Eu diria que nós estamos dentro de um micro-ondas, né? Caramba! Tá dentro... Será que vai explodir esse micro-ondas? Yara de Deus! Nosso cérebro é que está explodindo, né? E grande parte dessas doenças também vem dessas frequências eletromagnéticas, né? Produzidas pelo próprio homem, tá?
E elas atrapalham a gente mesmo, Yara? Atrapalha. Por exemplo, muita gente carrega o celular, né, do lado, porque daí põe o despertador. Eu já ouvi falar que não é nada bacana você dormir com o telefone do lado. É verdade? É verdade. O que pode causar de ruim? Verdade. Que, eu sou uma dessas. Ferreira também tá aqui Então, chacoalhando a cabeça. Todo mundo faz isso, gente, para não perder a hora, né? Estudos têm sido feitos e câncer é um dos fatores que afeta muito as células, muito mesmo, porque ela produz um aquecimento, né? Tudo tem campo eletromagnético. Nós temos, o nosso corpo tem, né? As nossas células têm, então elas adoecem a célula. Elas não só adoecem o seu mental, como adoecem as células do nosso corpo mesmo. Tem gente que às vezes a gente mora em São Paulo, uma cidade perigosa, vive tendo aí assalto de celular. Muita gente vai ali e coloca o telefone aqui na barriga, gente. Se do lado já faz mal, imagina no corpo então, hein? E aquele pessoal que fica o dia inteiro, né? O ideal é você colocar um fone. Um fone, tá? Porque aí você não fica direto com o aparelho no seu ouvido, né? Tem pessoas que vão lá e ainda coloca aqui na blusa ou no bolso, você está do lado do seu coração. Então, é frequência. O seu coração não tem frequência? Acabamos de falar, né? Do cérebro, se acessa através do ouvido. E no coração, a frequência cardíaca é afetada quando você coloca um celular dentro do bolso. Micro-ondas, por exemplo, já até abonei em casa. Às vezes não uso para nada, esquento as coisas realmente no fogo. Isso também já são algumas coisas que podem ajudar a gente. Mas, por exemplo, as torres de celular. Não dá para eu evitar aquele lugar porque a torre está ali. De Wi-Fi. Como que a gente lida nesse dia a dia? Então, hoje existem dentro do campo da física, nós chamamos de aparelhos taquiônicos, tá? Então, tem várias coisas que dá para se usar. Tem aparelhos que são colocados hoje nas casas, né? E se a gente for estudar tudo isso veio lá do tempo do Egito, quando eles tinham aquelas pirâmides lá, onde todo mundo achava que as pirâmides eram tumbas de faraós. Mas elas não eram. Elas tinham torres que tinham a câmara do rei, onde ficava ali dentro, era uma câmara taquiônica. Tá? Que equilibrava, né? Nós dentro do planeta nós temos pontos que a gente chama de pontos geomagnéticos, onde corre uma malha na Terra, né? E que civilizações antigas, povos antigos, eles fincavam uns monolitos, uns megálitos, que eram pedras enormes, que funcionavam como se fossem para-raios. Você estava falando das pedras que acabam protegendo a gente, exatamente, né? Que pega essa energia, vai para a pedra. A pedra, ela tem, nós temos cristal no nosso corpo inteiro, né? Então, nós temos vários minerais, componentes minerais, e as pedras também têm. Se você observar nos computadores, eles têm cristais, que é o que armazena as informações, tá? São armazenadas no cristal. Se você olhar, eu estou usando uma pulseira aqui. Eu reparei mesmo, lá mostrar a pessoa. E ela tem turmalina dentro. Tá? Vou pedir ali para o Ferreira, deixa eu mostrar aqui para ele. E a turmalina, ela consegue limpar esse campo eletromagnético. Então, se a gente utilizar, por exemplo, uma pulseira... Pode mostrar um pouquinho mais, Yara? Se a gente estiver, então, usando uma pulseira como essa, a gente consegue também se livrar um pouquinho de algumas... Consegue. Não, né? A gente tem vários recursos que a gente consegue. As plantas também neutralizam bastante, tá? Então, tem várias coisas na natureza, aqui, né? Yara, você vê os para-raios, né? A gente tem os para-raios também. Isso aqui é apenas uma pulseira, certo? O que você falou mesmo que é? Tem turmalina dentro, ó. Aqui dentro, esse pretinho aqui. Se você olhar, ali dentro tem uma turmalina. E nós temos pontos que são ela os serve pontos tipo da como se fosse acupuntura. um para-raio na gente? Ou mais ou menos isso. Ela equilibra o seu campo eletromagnético para você não pegar tanto esse impacto, né, essa interferência desse campo. Como aqui nós temos alguns pontos de acupuntura que fica aqui no corpo, que são ligados a meridianos, que é estudado pela medicina tradicional chinesa, que equilibram o teu corpo. Então, ela é estratégica. E ela fica em cima de alguns pontos que promovem esse equilíbrio. Bacana. Eu acho que muita gente também se identifica. Lembra antigamente que tinha aquelas pedras, sei lá, um anel de pedra? Isso acontece muito assim, às vezes você vai pra praia, enfim, tem aquelas pedras. Vamos ver como é que você tá hoje. Aí a pedra, ela troca de cor.
Não sei se você já viu isso, né? Sim, aí também. a gente falava, eu era pequena quando falavam, coloca esse anel pra ver como é que você tá. Aí você tava azul, verde, o que, você tava bem. Mas se a pessoa tava carregada, sei lá, com energia ruim, ficava preto. E era impressionante como ficava. Exatamente, porque essas coisas que são orgânicas, né? Porque aqui nós temos um componente orgânico, né? Esse aqui é feito de material de metal cirúrgico, né? E então esses componentes orgânicos eles ajudam a equilibrar. Hoje nós temos, por exemplo, aloe vera para tratar com efeitos de quimioterapia. Por exemplo, você toma aquele suco de aloe vera, ele alivia muito os sintomas tóxicos da quimioterapia. Então a gente tem hoje a fitoterapia, né, que nós trabalhamos que são até com como as a gente plantas. estava falando, tratamentos complementares. Complementares. Né? Não são nem alternativos, eu trabalho com tudo complementam. isso. Eu sou acupunturista, também trabalho com fitoterapia, reprogramação mental. Trabalho até dentro da área da hipnose, que hoje está sendo usada no Hospital das Clínicas para tratamento de dor. Caramba, né? Então nós estamos quebrando paradigmas que são crenças que não tem nada a ver, né? Que hoje a própria ciência está explicando isso de uma forma que as pessoas possam compreender para não ficar o misticismo, a bruxaria em torno de tudo isso. E hoje muitas coisas já são comprovadas, né? Sim. O que às vezes antigamente muito se falava, hoje em dia a gente já consegue comprovar. Yara, e eu queria falar um pouquinho também, por exemplo, hoje, os jovens, né? Porque eles têm muito mais esse tipo de contato, vivem no celular, vivem na televisão, enfim. E a gente percebe aí que hoje em dia as crianças estão ficando mais doentes, depressão, diabetes. Você falava, gente, mas com 10 anos de idade já está passando tudo isso. Eram doenças antigas que hoje já estão acometendo aí muitas crianças. E nós temos um recurso tão fantástico para isso, que você não faz ideia. Olha, foi estudado, nós temos a ionosfera, tá? A ionosfera é aquele campo que fica para cima, e a ionosfera onde fica toda essa irradiação desse campo eletromagnético, tudo fica ali na ionosfera. Essa ionosfera, ela foi estudada, né, há muito tempo atrás, pelo Schumann, pelo Otto Schumann. E ele foi por isso que deu o nome de ressonância Schumann, tá? E essas frequências, elas tinham, para que a gente tivesse uma vida saudável, ela tinha que girar em torno de 7,83 Hz, tá? Elas tinham que ter essa vibração em Hertz para que a vida aqui na Terra fosse saudável. Só que nós já ultrapassamos isso já faz bastante tempo. Estamos né? com quanto, Yara? Abafa, melhor nem saber, a gente é melhor a gente não saber. Estamos acima do indicado. Vamos nos preocupar, isso, okay. né? Estamos não vamos acima vibrar do indicado. no medo, vamos vibrar na solução. Isso, né? nada de pensamentos negativos. Sem isso. pensamentos negativos, vamos nos preocupar com a solução. Foca na coisa boa. Foca na coisa boa. Então, o que acontece? Isso é quando nós estamos num estado mental chamado alfa. Nós produzimos essas ondas no nosso cérebro que gira em torno de 7,83 Hz. Né? Quando nós estamos em estado beta, dependendo do grau de alerta e estresse que nós estamos, a nossa frequência vai de 14 a 40. Hoje, poucas são as pessoas que estão em estado beta em 14, a maioria está em 40, 30, 40, porque está num estresse muito grande, tá? E isso adoece, é isso que faz adoecer, né? E muito das preocupações, de todas essas coisas que nós temos no nosso dia a dia, o tempo, a gente não consegue mais administrar esse tempo, né? Porque é tanta coisa que você tem que fazer. Muita informação. É muita hoje em informação. Dia, né? O cérebro fica sobrecarregado de informação, o processador já não está aguentando mais. A gente é tipo um computador mesmo, né, Yara? É tipo um computador. E chega uma hora que você tem que fazer um upgrade. O que é um upgrade? É quando vem uma doença e para você e fala assim, ó, agora acabou tudo, parou tudo, não vou funcionar mais, você se vira, faça um upgrade. Ou seja, mude o seu comportamento mental, mude as suas atitudes, mude tudo que você tem que mudar na sua vida, deleta tudo e começa de novo. Então, por exemplo, a gente que, né, muita gente se identifica em casa, isso sei é lá, programação mental, se você estiver passando por alguma dificuldade, sei lá, às vezes um problema ou até mesmo uma doença, já é um sinal de que você precisa reprogramar a sua mente, porque realmente alguma coisa não anda bem, né? E sabe a ferramenta que eu estava te falando? Uma é reprogramação mental, né? E a outra é a respiração. A respiração faz você esvaziar o cérebro. Respira. Respira. E os antigos sabiam disso, né? Eles faziam esses exercícios de respiração dentro das pirâmides, porque é o povo que mais praticava, né? O yoga, o indiano, né?
eles praticam muito os Por isso, às vezes, quando a pessoa está nervosa, a pessoa fala, gente, respira. Respira, para e respira. Respira, volta com calma. Porque às vezes a pessoa está tão na adrenalina que ela acaba aí sendo envolvida. Exatamente. E vem uma avalanche, né? Ela não consegue E tem voltar. técnicas de respiração que você consegue acalmar. A hora que você termina, a sensação que você tem, que você fala... De bem-estar. Nossa, esvaziou tudo, tá? Aí a sua frequência cai para aquele 7,83. Isso, por exemplo, eu tô aqui, a gente está conversando, acabou o programa, fiquei muito nervosa, estressada com sei lá o quê. Pode ser qualquer hora do dia, a gente para, pensa, respira até que você vem voltando para o seu normal, é isso? Exatamente. E quantas pessoas fazem isso no dia a dia? Alguém é. lembra de... Alguém aqui lembra? Alguém no estúdio, Fabi, Ferreira, pessoal aí, Benides, a Eluane, não, Ded. Você está no meio de uma discussão, uma pessoa acabou com você naquele dia, você vai pro banheiro chorar. Não, gente, né? agora... E por que você acalma? Porque quando você termina de chorar, o que você faz? O que você acabou de fazer. Dá aquela respirada. Aí a hora que você dá aquela respirada e a hora que você está chorando, você não consegue pensar. Você tá bloqueia a mente. Respirando, né? Você tá sobrevivendo, top, e aí você fala, ai, eu tenho que respirar. E por isso que tem gente que quando chora fica bem, né? Exatamente. Só fala, eu gosto de chorar porque alivia, parece que solta. Mas então muita também é porque você respira. E olha que bacana. Mas são coisas tão básicas que a gente no dia a dia a gente perdeu essa conexão, né? Hoje eles estão tentando implantar a meditação nas escolas. É tipo assim, tem que olhar um pouco pra gente, né? Hoje em dia a gente tá muito assim atribuída a várias coisas do dia a dia, várias obrigações, enfim. A criança, ela tá estressada hoje, né? Porque ela vai pra escola, ela vai pra natação, ela vai pra aula de informática, depois ela tem que fazer... É muita atividade mental. As crianças não brincam. E quando elas não estão fazendo essas atividades, elas estão processando informação ou no celular ou no computador. Ou até mesmo... Então a mente tá assim, ó. E você acha também, por exemplo, hoje em dia tem muitas escolas assim, sei lá, no período integral. Daí a criança até tá fazendo uma atividade, mas pelo fato de ela estar dentro da escola, às vezes não alivia tanto, né? Precisa sair realmente do seu ambiente. Porque ela também não tem a questão da afetividade. Aí chega em casa, os pais estão muito ocupados, né? Ou no celular, e eles têm né? que fazer as coisas, ou estão no celular. E o que eles fazem? Eles dão um brinquedinho para agradar e distrair, né? A primeira coisa que a mamãe faz quando chega em casa, muitas das mamães, e por favor, escutem o que eu estou falando, né? A criança está chorando, ela está lá, em vez de ela conversar, tentar agradar, abraçar, dar um carinho, ela pega um celular e dá um joguinho para distrair a criança. Ai, até arrepia, meu Deus. Yara, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho e a gente volta no próximo bloco. Não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta com a análise direta e hoje eu recebo aqui a terapeuta quântica Yara Ruelbs, dando aqui uma lição de vida pra gente, viu, pessoal? Que nós precisamos realmente pensar positivos, ter equilíbrio, corpo, mente, tudo ok, né, Yara? É verdade. Senão desanda tudo, né? Desanda. Oi, Yara, eu queria que você falasse então um pouco pro pessoal de casa. A gente estava conversando aqui antes do programa começar, que você acaba sendo um exemplo, né? Porque muitas vezes, muita gente pensa, a pessoa fala, porque não é ela que tá vendo aquele problema. É muito fácil falar, porque prática, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas não, a Yara é prova viva disso. Yara, você também passou aí por vários problemas na sua vida e equilibrando a sua mente, reprogramando a sua mente, você tá ótima, é isso? Graças a Deus. A gente percebe. Consegue, a gente tá ótima, né? E eu passei realmente por um período difícil, né? E sendo terapeuta, gente, é a coisa mais maluca, né? Como se não fosse nunca acontecer isso comigo. Eu sei cair nessa, né? E caí, mas... Justamente por causa disso, eu trabalhava 16 horas seguidas, tá? E juntando muita coisa, e você não para olhar você, para dar atenção para você ter os seus horários de alimentação adequada. Então, eu fazia com os outros, pedia para que os outros fizessem aquilo que eu não fazia. Então... e o que te ligou o alerta, Yara? O que foi? Foi uma doença? Foi alguma coisa na família? Foi uma doença comigo, né?
E eu costumo dizer que hoje eu nem sou portadora mais, e se sou, ela está dormindo, né? Você mas não o deixa diagnóstico, não, eu pus em coma. O diagnóstico foi só uma esclerose múltipla. Não, e na hora que fala, eu tenho certeza que você aí de casa está falando, o quê? Não acredito. Fala, pessoal, um pouquinho mais, que é uma doença autoimune, né? Na verdade, é uma doença cura, autoimune. Né? Ele começou e eu tive a primeira, que foi a vasculite de Enoch-Schönlein, né? Que ela ataca todas as veias, os vasos sanguíneos, né? E depois veio a esclerose múltipla. E, infelizmente, é uma doença terrível que você só percebe. A maioria das pessoas vem um diagnóstico quando elas já estão cegas, né? Porque ela perde visão, perde a audição, vai perdendo os movimentos, né? E ela vai desmineralizando áreas do cérebro e você acaba progredindo para um Alzheimer, né? E no meu caso, eu já estava com a visão muito embaçada, né? Eu comecei a perceber isso. Depois eu comecei a ter problemas de audição. O tato eu fui perdendo, eu passava a mão e não percebia muito, não sentia. Não tinha sabor, as coisas não conseguia sentir, não tinha paladar. E aí você falou, gente, o que está acontecendo comigo? Eu falava, gente, isso está muito louco, né? O que está acontecendo comigo? Aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo um treinamento e eu estava fazendo umas filmagens. E eu peguei as filmagens para eu fazer a edição e eu percebi a minha fala parecia um disco fora de rotação, totalmente alterada. E a minha cabeça tinha movimentos estranhos, eu percebi a minha mão tremendo, né? E aí eu já comecei a perder memória. Eu não lembrava o que eu tinha comido na hora do almoço, esquecia nome de pacientes e a coisa foi piorando muito. Yara. Eu perdi movimentos, né? Eu fiquei sem conseguir andar. Aí eu tive que parar tudo, parar atendimento, né? E não teve como. E se cuidar, né, Yara? Aí você conseguiu o diagnóstico precoce até. Então, mas aí eu fui, porque eu achei que eu estava com Alzheimer, aí eu procurei neurologista, eu falei, gente, eu estou com Alzheimer, depois eu achava que era Parkinson, né, e a gente não conseguia chegar no diagnóstico, fechar, porque ele é difícil, não tem um exame específico que você diz que tem. Mesmo, né? São um monte de sintomas e depois tem alguns exames na área do sangue que te encaminham para isso, tá? Mas foi maluco o negócio, né? E quando eu tive o diagnóstico, eu me revoltei com Deus, né? Nossa, eu chorava, eu briguei literalmente com Deus. Como eu falava, isso foi acontecer eu não comigo? mereço isso, o que aconteceu? Por que isso aconteceu comigo, Tipo, né? você pensava, ajudo tantas Eu pensava, pessoas lógico, tipo, eu fiquei isso... revoltadíssima, gente. Quem não fica, a gente é humano, né? Até que chegou num ponto, eu falei, bom, agora não vai adiantar, já esperneei, me debati, fiz tudo que dava. Vamos seguir e tentar enfrentar isso de alguma maneira, eu falei, né, não, para, Yara, você é uma terapeuta, você fez tudo isso, você tem tudo essa bagagem, esse curso, formações, vamos colocar isso em prática, né? O que eu fiz? Eu peguei 2 celulares e coloquei cada um em um ponto da minha casa e comecei a me filmar para eu ver como eu estava, como a minha doença evoluía. Né? Você que foi criando ferramentas para você se salvar. Conseguir Aí eu ia aplicando, eu falava, nossa, eu tô com isso, dá para aplicar isso, né? Bom, eu cheguei a ponto de deitar numa maca e colocar agulhas na minha cabeça, eu punha 40 agulhas na minha cabeça, de acupuntura. Aí eu fui aprendendo, foi respiração, mudei toda a minha alimentação, porque a alimentação também é outro fator. Tá? Que te dá um mau humor terrível, ele altera o mau humor. Tem algum aí? Você falou de uma coisa, pensei, tem algum alimento assim que realmente a gente deve cortar porque não faz bem mesmo? Trigo. Trigo, né? Trigo, farinha de trigo, por causa do glúten. Que é o bendito glúten. E hoje muitas crianças estão com essa intolerância. Né? Tá, e mesmo quem não tem a intolerância, é bom cortar porque o trigo intolerância não é celíaco, tá? Tá. Intolerância já é um grau, mas não é celíaco, mas já é uma intolerância mesmo, uma alergia. Mas mesmo quem não tem, ele não faz bem. Então a gente deve cortar não faz mesmo bem. o trigo. E o intestino, ele está muito ligado ao cérebro, à parte mental. Por isso que a gente fala que aquela pessoa está enfesada, cheia de fezes, tá? Ela fica mal-humorada. Ah, entendi. Tem Entendeu? tudo a ver. Tem tudo a ver. E tá vendo? Se você está exagerando aí no trigo, anda meio mal-humorada, aí, ó, essa é a grande dica. Vamos diminuir um pouquinho para ser mais feliz, né? E não deixar o outro tão estressado, né, gente? Tem várias coisas. Quando você tira o leite, diminui rinite alérgica. O né? leite eu já ouvi Quem falar tem isso. doença autoimune não pode comer o trigo, não pode comer glúten. Por isso que eu tive que
que trocar. Eu troquei toda a minha alimentação também. Então, foram vários fatores. Aí eu montei um treinamento, que é o Acorda Avatar. Que eu hoje usei você trabalha comigo. com isso. Hoje eu trabalho com isso. Caramba, Yara. Então, tipo assim, a pessoa pode te procurar, pode achar que, na verdade, você acaba sendo a prova viva, né? Você foi a sua própria cobaia e consegue garantir resultados positivos hoje em relação a isso. Gente, Yara, tô passada. Porque realmente a gente sempre escuta mesmo dizer, né, que o poder da mente, você tem que pensar positivo para atrair as coisas, enfim, acreditar, ter fé, acreditar em Deus, enfim, que você vai conseguir mudar. Então, tudo isso hoje é cientificamente comprovado. É lógico que você tem que ter a fé, porque não adianta a ciência, não adianta remédio, não adianta nada se você não acreditar, né? Depois que eu briguei com Deus, eu passei a acreditar, a ter a minha fé de volta. Até né? porque então, você viu que Deus te preparou, né? Deixou você assim para que você pudesse... Hoje eu faço exercícios de gratidão todos os dias, né? E a frequência de gratidão é mais alta para o teu campo eletromagnético. Como é que faz isso, Yara? Você levanta, você agradece pelos teus pezinhos que você pôs no chão. Agradece. Porque quando a gente não anda, como foi o meu caso... Você valoriza tudo, né, Não, você Yara? valoriza tudo, né? Você valoriza a sua respiração, a comida, de você sentir sabor, gente. Nossa, aquilo foi máximo. Então, você acha que a gratidão, então, acaba também deixando a gente mais assim, com energias positivas, sendo grata? Cura, é uma autocura. A gratidão é tudo, né? E eu hoje agradeço muito porque realmente foi a minha mudança para tudo, porque hoje eu posso levar esse conhecimento para muitas pessoas. Então, eu já vou até aproveitar o que eu aprendi hoje aqui, gente, no programa A Gratidão, e agradecer tudo que você passou hoje aqui pra gente, que eu acredito que foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito, a Fabi, o Ferreirinha, todo o pessoal aí, espero que você também aí de casa tenha pegado um pouquinho aí, seja agora uma pessoa bem melhor depois dessa super entrevista aqui com a Yara. Ai, obrigada, Yara, querida. Estou grata por você estar aqui hoje. Eu também muito grata por você ter me dado essa oportunidade. Imagina. A gente teve a oportunidade de ficar aqui conversando bem antes disso, já fui aprendendo muito legal. Bacana, tá vendo? Gratidão, né, Yara? Mas você atraiu isso, né? Tá pelo seu estado maravilhoso, que você é uma pessoa fantástica. Obrigada, também, Yara. tá? Você também, um exemplo aí de vida, viu? Obrigada. Yara, e quem quiser conhecer um pouquinho mais seu trabalho, ficou interessado nesse acorde Avatar aí, porque eu achei muito bacana mesmo, né, gente? Dá pra gente mudar e reprogramar nosso cérebro e a gente ser uma outra pessoa. Dá. Basta querer. Basta querer. Não é só dentro da reprogramação mental. A gente faz uma mudança de vida mesmo, tá? Como que eu faço pra te achar, Yara? Eu já tenho o seu contato. O pessoal de casa faz o quê? O meu telefone, você pode deixar? Pode. É o 19, que eu moro em Piracicaba, tá? Mas eu atendo até tudo, via Skype, né? Também, né? Você falou. Eu atendo por Skype, eu tenho pacientes por Skype até fora daqui. Fora do país, tá? Então vamos lá, é Piracicaba, então é o 99634-7266. Tá, e tem alguma rede social? Tem o site, né? Tem o Facebook, que é o Acorda Avatar, que tem uma página, o Acorda Avatar do Facebook. E tem o meu site, que é yararuelbis.com.br. O Ruelbis é R-U-E-L-L-B-S. Isso. Tá bom, é só também colocar você lá também no Google que a gente acaba te achando, acaba achando. Tá, e esse treinamento já está disponível, já está em prática? Ele vai ser lançado agora em agosto. Eu estou terminando de fechar ele, mas eu vou fazer uma live agora, quinta-feira. Nessa quinta agora, às 8 horas da noite, no YouTube. Tá? Eu tenho meu canal do YouTube, então vocês entram lá. Também tem no canal, a gente pode acompanhar um pouquinho. Pode acompanhar e eu vou estar uns exercícios muito legais e é tudo gratuito. Tá? Isso que eu ia te falar, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma terapia, porque hoje em dia é difícil, né, Yara? Às vezes a gente tem vontade, mas não tem assim a grana disponível, mas que também quer aprender e mudar. Mas então, ali pode tem entrar no seu canal. Tem vídeos que eu falo sobre esse campo eletromagnético. Aqui nós temos um tempo muito pequeno, né? Tem que falar de tudo, né? Enfim. Ali tem vídeos que tem umas explicações um pouquinho mais aprofundadas. Tá ok, Yara, muito obrigada. Tenho certeza que muita gente vai entrar lá no seu canal para aprender um pouquinho mais. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.